Ontem aconteceu um fato histórico, extraordinário, né, que é uma primeira empresa passar a valer $1 trilhão. Muitas outras vão na sequência acabar acontecendo, né? Do ponto de vista patrimonial, tem empresas que valem muito mais do que isso, né? Talvez a mais valiosa do mundo, uma das mais valiosas, seja a Igreja Católica Apostólica Romana, mas que está num processo de derretimento também radical há 500 anos, e desde que o Gutenberg inventou a maquininha e o Lutero conseguiu disseminar as críticas que ele fazia em relação à igreja, o processo de derretimento da Igreja Católica começou, mas que como é uma instituição muito consolidada, está levando 500 anos para que isso aconteça. Não sei se vai acontecer depois ou não, mas não é relevante. Mas o fato é que esse maluco que está aqui, não é, para o bem e para o mal, né, odiado e amado por muitas pessoas, ele sacou uma coisa absurda, que eu tenho uma dificuldade muito grande de aceitar. Né? Eu falei hoje no Landmark, não sei se você chegou a ver já. Eu tentei, mas os bebês não deixaram. Eu detesto tutela. Né? Não é que eu detesto, eu não consigo ficar tutelado. Né? Eu sofro de claustrofobia, sei lá, ideológica ou cultural irreversível. Eu não consigo. Mas esse cara sacou que a maioria das pessoas gosta de ser tutelada, de ser encaminhada, de ser dirigida. Não é? E ele criou um mundo fantástico, maravilhoso, que acabou mudando o mundo como um todo. Não é? Tudo que está acontecendo nas nossas vidas, uma boa parte se deve à cabeça desse maluco que está aqui. Não é? E ainda com componentes dramáticos, porque esse cara foi expulso da empresa que ele fundou. Não é? E depois se implorou que ele retornasse para ele salvar a empresa, porque a empresa estava quebrando. E ele conseguiu salvar a empresa, né? Conseguiu mudar o nosso comportamento, conseguiu mudar nossas vidas. Então eu queria que cada um de vocês falasse um pouquinho sobre qual o entendimento que vocês têm sobre essa figura, sobre a Apple, sobre o sucessor dele. A gente não pode perder de vista que o sucessor dele já está no comando há praticamente 10 anos. A gente não pode perder de vista que quem escolheu o sucessor dele foi ele, não é? E é um sucessor que tem um perfil diferente do dele. E que agregou uma componente humana na Apple que a Apple não tinha, porque, como ele voltou para resgatar a empresa, ele não podia ficar perdendo tempo com muito mimimi, ele tinha que mandar a bala, né? Porque era uma operação de salvação, de resgate. Então, se eventualmente ele tinha algum residual de componente humano, o Steve Jobs, ele não pôde demonstrar isso. Talvez nas coisas que ele andou falando, isso acabe aparecendo um pouquinho. Mas ele deixou um cara no lugar dele que tinha essa componente. Essa empresa que chega a $1 trilhão, quando o Steve morreu, eu não lembro quanto ela valia, mas valia, sei lá, 200 ou 300 bilhões de dólares. 200, ou seja, este cara preservou e tocou em diante, e levou em diante. Então ele tem um merecimento muito grande também. Então, mas é sobre isso. Nessa primeira parte a gente vai falar um pouquinho, é quase uma sequência desse papo nosso, falar sobre o projeto Aristóteles, falar de uma eventual nova rede chamada Wikiface, ou coisa parecida, falar das novas farmácias e no que nós estamos nos convertendo, não é? Morando em cavernas e andando cada vez mais cabisbaixos. Né? Esse é o novo ser humano, é o novo normal. Né? Daqui o Aristóteles, projeto Aristóteles. Né? Ele dizia: o todo é maior que a soma de cada uma das partes. É interessante porque hoje eu estava ouvindo as coisas do Steve Jobs e ele dá um exemplo muito legal sobre isso, né? De 4 pessoas que quebravam o pau, que tinham uma personalidade forte pra cacete, e que acabaram um dia rompendo, mas quando eles juntos, durante o tempo que eles ficaram juntos, eles produziram uma coisa extraordinária e mudaram a história da música no mundo, que são os Beatles. Né? Quem disse isso foi Steve Jobs, de alguma maneira falando isso que o nosso amigo falava lá atrás, né? Que o todo é maior que a soma de cada uma das partes. Aí o Google decidiu conferir verdadeiramente quais eram as características, o que fazer com que algumas pessoas desempenhassem melhor do que outras. Né? Foram 10 anos de pesquisa. Foram entrevistadas 180 equipes diferentes, de diferentes setores de atividade e trabalho, e a conclusão que eles chegaram foi a seguinte: a desalentadora, ou as desalentadoras, né? Existia a imaginação que equipes formadas por pessoas que tivessem interesses comuns e cultivassem relacionamento e amizade fora do ambiente de trabalho teriam melhor desempenho, e isso se revelou não verdadeiro. Né? A alentadora, a constatação de que quanto mais uma pessoa se sente integrada à dinâmica do próprio trabalho e é sistematicamente alimentada com feedbacks frequentes e claros, muitas vezes até expressões faciais positivas dos chefes, o desempenho cresce. Ou seja, é muito mais importante do que o relacionamento fora do ambiente de trabalho, é o relacionamento que existe dentro do ambiente de trabalho, é o ambiente amigável, receptivo, livre que as pessoas encontram. Isso se chama segurança psicológica, né?
segundo essa pesquisa do Google. Quanto mais um funcionário sente-se integrado a uma equipe, aos processos, como se estivesse em casa para manifestar sua opinião e fazer críticas e sugestões, sem nenhuma preocupação com ameaças de qualquer tipo que coloquem em risco seu pescoço, ascende a chamada condição de segurança psicológica. Para que isso aconteça, tem que existir o quê? Internamente, comunicação de excepcional qualidade com o capital humano, que é fundamentalmente onde a gente começa a construir o branding, não é? A gente começa a construir a marca das nossas empresas, é na comunicação interna. Eu tenho dito isso reiteradas vezes, né? Que marketing e branding são as duas faces de uma mesma moeda. O que tem de diferente entre as duas atividades, ou as duas linhas de pensamento, é o sentido, não é? Marketing é de fora para dentro, você se pensa, planeja e organiza sob a ótica do cliente, sob a ótica do mercado, define o teu posicionamento, crava os teus propósitos e a partir daí você tem que voltar para aquele cara a partir do qual você se planejou para construir dentro dele uma marca de excepcional qualidade. Mas para você fazer isso, você tem que passar por todos os stakeholders ou públicos que estão no meio do caminho, não é? E o primeiro deles, o mais importante deles, é a galerinha interna, a equipe interna, né? E foi isso que constatou o Google nessa pesquisa. E hoje, como a equipe interna das empresas, e cada vez mais é formada pelo time de dentro e time de fora, na sharing economy, na economia por compartilhamento, essa é a tendência, cada vez mais as nossas empresas serão pequenas dentro e gigantescas fora, pela infinidade de parceiros. A orquestra é a empresa que produz uma música de excepcional qualidade, que constrói uma marca de excepcional qualidade, é formada desses dois públicos e é onde tem que existir a melhor comunicação e tudo isso a gente chama hoje de accountability, né? Que é a maior virtude que as empresas precisam ter, que é garantir permanentemente um ambiente de trabalho aberto, livre, vivo, integrador, transparente e socialmente responsável. A gente falou do Steve Jobs, falou do sucessor dele, agora a gente vai falar desse cara aqui, né, que é o Satya Nadella. Esse livro saiu faz uns 2 ou 3 meses. Não é um livro brilhante, mas quem gosta de ler, eu recomendo. Satya Nadella. Que é o momento que ele estava sendo empossado pelos que os antecederam, né, pelo quem fundou, quem o antecedeu, né? Eles estavam passando a Microsoft para ele. O trabalho de escolha do sucessor foi um trabalho ferrado. Demorou bastante tempo e ele levou um susto quando um dia ele recebeu um telefonema dizendo que ele tinha sido a pessoa escolhida pelas características que ele tinha, totalmente diferente do fundador e do sucessor do fundador. 4 de fevereiro de 2014 é quando ele toma posse, apresentado a equipe pelo Bill Gates, pelo Steve Ballmer. Depois de anos deixando todos os nossos concorrentes para trás, ele falando, ele estava dentro da Microsoft, o que ele constatou quando ele é escolhido, né? Algo estava mudando na empresa, e não para melhor. A inovação estava sendo substituída pela burocracia. O trabalho em equipe estava sendo substituído pela politicagem interna. Estávamos ficando para trás. Em meio a esses tempos difíceis, um cartunista representou o organograma da Microsoft como um punhado de gangues em guerra, umas contra as outras. Era impossível ignorar a mensagem do humorista. E aí ele cita o Rainer Maria Rilke, o poeta místico austríaco, escreve que o futuro adentra em nós para se transformar dentro de nós muito antes de se concretizar. Né? Depois que eu li isso aqui, eu fico pensando nisso, eu tenho até dificuldade de imaginar como é que isso acontece, mas eu acho que é verdadeiramente assim mesmo, né? O futuro adentra dentro de nós para se transformar dentro de nós muito antes de se concretizar, não é? Era o que o Peter Drucker fazia com gestão, né? É, isso aí, é. O Rilke nos dizia, né, no século passado, que nosso futuro já está em grande parte dentro da gente, dentro de nós. E que nossa trajetória é decidida pelas ações que a gente decide tomar hoje, não é? E falava, as circunstâncias da nossa vida não passam do ponto de partida, não é? Paixão e empenho. As circunstâncias da nossa vida não passam do ponto de partida. Paixão, empenho e educação podem nos ajudar a decolar e alçar as alturas, né? Fundamentalmente é isso. Esse homem está mudando a história da Microsoft. A Microsoft está virando uma empresa muito mais humana. Ela vinha numa curva declinante do ponto de vista de performance empresarial, mudou completamente. E não se surpreendam se daqui a 10 ou 12 anos, se a gente estiver por aqui,
a gente esteja celebrando aqui a maior empresa do mundo, a Microsoft, né? Ou seja, era uma empresa que estava de alguma maneira condenada a um determinado caminho, ela conseguiu se reinventar, se reposicionar. Ela mudou completamente a política comercial dela dentro daquilo que se chama hoje de software as a service, né? Que praticamente todos os serviços estão migrando nessa direção, né? Os prestadores de serviços, nós, inclusive os consultores, gradativamente a gente vai deixar de cobrar por grandes projetos e a gente vai, de alguma maneira, caminhar mais para serviços que gerem receita recorrente, onde a gente atenda um universo de clientes muito maior. A Microsoft conseguiu fazer isso, que era uma das características fortes. Ela trabalhava com um caixa gigantesco, hoje ela mudou o sistema de comercialização dos seus produtos clássicos, né? Ela vende assinaturas, ela vende mensalidades. E isso tem muito a ver com a cabeça desse cara. Mas a maior contribuição que ele deu, Egiba, a maior contribuição que ele deu foi do ponto de vista humano. Ele agregou a componente humana à Microsoft. Diga, Alfredo. Eu queria também recomendar um livro sobre essa pesquisa do Google, só que ele foi publicado nos anos 60. Chama O Lado Humano da Empresa, Douglas McGregor. Tudo isso está lá. E mais aprofundado. Talvez tenha sido de gestão o livro mais importante que eu li na minha vida. Eu acho que a grande diferença que tem hoje, não é disso que você está falando, Alfredo, eu acho que você tem toda a razão, é que antigamente, na cabeça das pessoas, você dedicava à empresa, sei lá, 6 horas, 8 horas por dia, né? Você tinha aqueles horários rígidos, você tinha que bater ponto, você tinha que trabalhar, aí você voltava para casa, aí você acabava desenvolvendo alguns relacionamentos, alguns amigos no trabalho, então era muito importante o relacionamento fora, coisas desse. Hoje, você trabalha 24 por 24, né? Você não está na empresa 24 por 24, mas você está absolutamente conectado, né? Então passou a ser... Há 10, 12 anos atrás, você morreria de medo de mandar um recado. Eu peço para o Celso, todo sábado, para o Celso me ajudar a postar minhas coisas. Ele está lá na casa dele, está jogando tênis. O Celso joga tênis, um ótimo jogador de tênis. E eu peço para ele me ajudar a postar as coisas. Há 10 anos atrás, e se o Celso fosse uma pessoa de má índole, ele falava, um dia eu vou te ferrar, vou te processar na justiça do trabalho, porque você está me fazendo trabalhar hora extra, blá, blá, blá. Hoje isso está incorporado. Então, na medida que isso está incorporado e que a nossa presença no trabalho é uma coisa que não termina mais nunca, talvez a ênfase que ele está dando aqui talvez decorra disso, desse novo momento que a gente está vivendo. Mas muito legal você lembrar essa história aí, né? De um tempo onde não existia isso. Vou falar da Wikiface. Esse cara aqui, o Tim Wu, escreveu esse livro que se chama Impérios da Comunicação, né? E esse livro tem muito a ver com essa crise que está acontecendo agora, com as fake news, com a possível intervenção do Facebook em eleições. Enfim, esse rolo descomunal que está armado, né? A gente celebrou aqui a primeira empresa que chegou num trilhão. Na semana passada, em tese, o dono do Facebook perdeu 200 milhões em 2 dias, ou quase 200 milhões, né? O que esse cara fala, né? Ele escreveu um artigo no The Guardian, que o título é esse, Don't Fix Facebook, Replace It. Né? Vamos parar de ficar enchendo o saco e discutindo o Facebook, vamos criar a nossa rede. Os depoimentos do Mark Zuckerberg no Congresso americano de nada adiantarão, né? Os depoimentos. O modelo do Face é tóxico e não há como reverter. Toda empresa tem seu DNA fundador. Uma real mudança corporativa é uma raridade. Muito especialmente se os mesmos líderes que forjaram o DNA permanecem no comando. E Zuck não abre mão do comando. Por decorrência, desde a primeira movimentação do Face em busca de receitas, colocou como prioridade o crescimento acelerado, maximizando o processo de coleta de dados. A rede social em si não está desaparecendo. Entrou em nossas vidas e veio atender a necessidade que todos temos de nos conectar. Assim, diz o concorrente, o sucessor ideal do Face seria uma plataforma que elegesse como prioridade zero, como propósito essencial, aproximar pessoas e possibilitar a construção de relacionamentos. E segundo ele, e tudo que aprendemos e hoje se escancara com as redes, e muito especialmente com o Face, é que modelos de publicidade e captação de dados são incompatíveis com uma rede social confiável. É chegada a hora, é a proposta dele, de uma rede social pública e sem fins lucrativos, tipo Wikipédia ou Wikipedia, não é? Wikiface. Então, eu tenho escrito, gravado muito sobre isso, né? Não existe nada mais disruptivo em qualquer setor da atividade que não seja a realidade, não é? A realidade você não consegue ultrapassar. Quando a realidade se coloca à tua frente,
a cadeia toda de valor ela passa por um processo de disrupção automática ou ela morre. Não tem jeito. É o que está acontecendo com a saúde, felizmente, no nosso país. Né? Talvez os setores em processo de disrupção, o que está sofrendo a disrupção mais dramática é o negócio da saúde no nosso país. Eu acho que daqui a 2, 3 anos a gente vai se surpreender. E isso passa muito pelo terminal, né, pela ponta, pelas novas farmácias. Em fevereiro de 2013, a CVS comprou o Onofre. Uma empresa descomunal como a CVS comprar o Onofre não faz o menor sentido. Ela deveria ter comprado a Raia Drogasil, mas eu acho que no fundo eles estavam querendo fazer um laboratório de experimentação de como é que é esse mercado no Brasil. A Onofre com 40 lojas, eles andaram fechando algumas, abrindo outras. Estão começando a mudar a característica da Onofre e fizeram uma due diligence de merda, né? Eles aceitaram tudo que os proprietários disseram, que valia, que tinha, e quando eles foram mergulhar de cabeça. Então, isso está sendo questionado num tribunal de arbitragem, eles não querem pagar aquilo que eles se comprometeram a pagar. Enfim, tem um rolo aí, mas não importa. O que importa é que a CVS está chegando no Brasil, não é nos Estados Unidos. O positioning dela é que ela não pode estar à distância a mais que 10 quilômetros de cada cidadão americano. E ela tem procurado fazer isso através das suas 10 mil lojas. E alguns anos atrás ela lançou as clínicas Minuto, que no meu entendimento é que caracteriza como serão as farmácias daqui a 1, 2 ou 3 anos no máximo. Não é? Já foi no passado, né, Madia? Que já foi no passado, exatamente. É um resgate de como era. Né? A figura do farmacêutico se resolvia ali, né? Você quebrava todos os galhos. Né? E hoje, nas clínicas Minuto, já são 19 centros óticos, 29 centros auditivos. Isso nos Estados Unidos. Estados Unidos. Mas está começando a acontecer aqui. Né? Tem algumas coisas que começam a ser flexibilizadas. Né? Celso, solta aí. The king tried to comfort the queen, knowing that their daughter would sleep for 100 years. Bless you. You never know when someone in the family is going to get sick. Breakfast! So it's good to know there's Minute Clinic, the medical clinic in CVS Pharmacy. Our nurse practitioners provide quality care every day with no appointment necessary and most insurance accepted. Minute Clinic, the medical clinic in CVS Pharmacy. Gente, vocês devem estar acompanhando isso, não sei se estão acompanhando isso, mas o ponto de ruptura, né, o tipping point, o momento mais emblemático foi quando o sírio-libanês e o Einstein descobriram que eles não conseguiam pagar mais o plano de saúde dos funcionários deles. E eles resolveram resolver essa questão. Né? Eles colocaram um médico e uma condição. Antes de você acessar o plano de saúde, você passa pelo nosso médico. Eles resolveram 90%. O custo do plano de saúde, na primeira renegociação deles, caiu em 50%. As novas farmácias são as novas trincheiras do novo negócio na saúde do Brasil. Acho que isso já está acontecendo. Algumas farmácias já estão mudando. Não sei se vocês já perceberam, não é? Tem algumas coisas que não podiam fazer em farmácia, agora já pode. Está meio devagarinho, mas é inexorável. Eu acho que um dia a gente vai ter o médico da farmácia, a gente vai se consultar no médico, que é o médico ali da vizinhança, e vai resolver todos os problemas. Regular o quê, né? Para terminar aqui, para passar para o Fábio, vamos falar um pouquinho da gente, né? Que estamos voltando para as cavernas e passamos a andar cabisbaixo pelas ruas, né? E tropeçando, morrendo, caindo em buraco. Homens e mulheres. Né? Moving on, imagine jet-setting from Tokyo to Paris, enjoying first-class travel. A 4-course dinner and a city tour, all without leaving the ground. This isn't a sci-fi fantasy. This is the future of air travel, according to a Japanese company called First Airlines, which has harnessed the power of virtual reality to create dream vacations. Take a look at the story. The passengers are all set to board the flight and the destination to be visited is Paris. The only difference this time is guests never leave the aircraft cabin and the flight never takes off. Welcome to the world of virtual reality. Japanese company First Airlines has launched virtual flights from central Tokyo, complete with meals and virtual reality tours of international destinations. Much like a real craft, the flight experience begins with a staff in an attendant's uniform welcoming customers and directing them towards their seats. From fastening the seat belts to the safety demonstration and even the announcement of the flight taking off. No procedure is skipped. Even the clouds are reconstructed to give a feel of real flying.
Interestingly, the first virtual flight took off on the 14th of February, Valentine's Day. After fastening their seatbelts and listening to the prerequisite safety demonstrations, 12 passengers took off from central Tokyo on a virtual flight to the city of love and romance, Paris. Flyers immersed themselves in a 360 virtual reality tour of the city. 本当の旅行になると準備もたくさんの準備だとかお金だとか、時間も必要ですけども、手軽にこういう雰囲気を楽しむにはいいのかなと思いました。 VR、あと接客とかすごい飛行機に乗ってるみたいな接客してくれてすごい良かったです。 The travelers relaxed in first and business class seats where they were served 4-course dinners. The plane windows may be fake, but they give quite a view. Guests can wear VR headsets that show them a 360-degree virtual reality tour of Paris. Japanese men and women are signing up in droves for the fake journey. 年配の方がこちら多いんですけども、足腰が悪くなってしまったりですとか、なかなか海外に行きたいと思っても行けないっていう風な方が多くこちらのお店にご来店いただいております。 At 6,600 yen or $62, this experience is a fraction of the cost of an actual trip overseas. Which is why it appeals to those on a budget. First Airlines 2-hour flights to Paris, Rome, Hawaii and New York have been fully booked. Domestic flights around Japan will be added soon, with meals highlighting the region's cuisine. First Airlines even has a check-in desk, although you won't really be going anywhere. Merda, mas não necessariamente para todo mundo é uma merda, né, porra? Para quem tem medo de avião, quem não quer pagar por mala, quem não quer ter injeção de saco de aeroporto, quem não quer... De repente, em 2 horas você vai até Nova York e volta. Desde o Natal passado, a First Airlines já opera no Japão, todos os voos partem do aeroporto de Ikebukuro, que ninguém ouviu falar, porque não existe. São as Inutrips, pessoas medrosas, sem dinheiro, cansadas, que só querem sentir os prazeres da viagem, nenhum dos infinitos desconfortos e desprazeres. Odeiam check-in, check-out, passaportes, filas e recusam-se a pagar por malas. Durante 2 horas, sentado em poltrona de primeira classe, voo de São Paulo a Nova York, voltam, por exemplo, mas existem outros voos para os principais destinos de todo o mundo, mesmo preço, mesma duração, não importa a distância, com direito a pequenas e reconfortantes turbulências e constante óculos de realidade virtual. Brevemente, a First Class fará escalas em algumas das principais cidades do mundo, ninguém mais poderá alegar não ter tempo nem dinheiro para viajar. Não é? Um dia eu estava assistindo o Metrópolis na TV Cultura e chegou a curadora das salas de espetáculo da cidade de São Paulo. E ela falava, pelo amor de Deus, as salas de espetáculos, de concertos, né? A sala de concerto está vazia. Por R$10 você pode assistir um concerto fantástico. Pelo amor de Deus, frequentem as salas de espetáculo, de teatro. Né? E a galera fica aqui no YouTube, né? Enquanto isso, as pessoas caminhando pelas ruas cabisbaixas, com celulares, se arrebentando, se matando, matando outras pessoas. Né? Essa aqui é uma das melhores salas do mundo, Metropolitan Opera House de Nova York, o Met. Eles chamam de Met também, né? Que nem no outro, o museu. Tem quase 4.000 lugares. Nos últimos 2 anos, a média de público é de 300 pessoas. Fica um aqui, outro aqui, e a galera lá trabalhando. 4.000 lugares, 300, 400 pessoas. Pronto. Voltamos, não é? Retornamos, não é? Estamos aqui. Sai feliz hoje. Fabião. Exato. Na caverna, mas com um celularzinho, né? E para completar, a gente vive num mundo super populoso, né? Eu não sei se chegaram a acompanhar, vou trazer aqui hoje um compilado dos dados recentes do estudo que a ONU fez, da projeção da população mundial, e depois eu trago junto o estudo mais recente do IBGE, com a projeção da população aqui no Brasil. Aqui está a projeção desse estudo, considerando o que vai acontecer, como é hoje, né, naturalmente, a China maior, seguido da Índia, Estados Unidos, Indonésia, o Brasil aparece aqui. Em 2100, a Índia vai ser aí de longe o mais populoso, com 1,5 bi
enquanto a China vai estacionar num bi, e vem a Nigéria com quase 800 milhões. A taxa de... A gente vai ver na sequência aqui, a taxa de natividade da Nigéria hoje ainda é de 7. Ou seja, a televisão não chegou lá ainda. E o Brasil, gente, como vocês podem ver, ele vai desaparecendo. Em 2100 ele não vai estar entre os 10 mais populosos países do mundo. Essa era em 1950. Isso aqui como vai ser em 2100. A Índia, seguida da China, Nigéria, Estados Unidos, República Dominicana do Congo, Democrática, perdão. Paquistão, Indonésia, Tanzânia, Etiópia e Uganda. A gente vê que na África realmente o baby boom está acontecendo só agora, né? Como é hoje a distribuição das pessoas no mundo e como vão ficar em 2100. A gente vê o que vai diferenciar. Isso aqui vai ser um monstro, né? Tirando a Europa, que vai diminuir. Aqui a gente começa a quase diminuir e aqui efetivamente ainda a gente tem o boom. E aí esse gráfico é muito legal, né? Porque a gente vê que nessa micro bola aqui, nesse círculo, a gente tem mais gente do que todo o resto do mundo. Botão. Aqui a gente olha como é que tem sido esse crescimento, né, e quais são as faixas etárias, né? Então a gente vê uma concentração grande de 15 a 64 ali na Ásia, e o que a gente vê o que vai acontecer é que vai aumentar muito o número de idosos aí, e esse número cresce muito na África aqui, ó. Que é esse aqui. E a gente vai chegar aí quase 12 bi em 2100. A gente achava que a curva da população ia estagnar em 9, e na verdade não, ela vai passar e a gente deve chegar quase a 12. E é gente demais, efetivamente. Então, se o problema está caótico hoje, vai piorar. Aqui é a curva de projeção, a gente vê que na visão mais elevada vai ter um aumento de quase 1%, na média, e na inferior a gente começa a ter retração a partir de 2100, quando a população do mundo começa a diminuir. Aqui a taxa de filhos, a gente pode ver na Nigéria, e olha o Brasil aqui, ó. O Brasil fez só essa despencada discreta, como vocês estão vendo, ó. Então, assim, vai ter gente que vai ter que pagar a conta, que são os nossos filhos, de alguma forma, ou netos, né? Eles vão pagar a conta disso. E vai ser uma conta cara, gente. Não vai ser uma conta barata, não. Aqui, a evolução de 60 para 2010 do ensino em relação a homens e mulheres. Então, a gente vê que no Japão as mulheres já estudam mais que os homens, nos Estados Unidos também. No Brasil isso também já acontece, e existem países que eventualmente isso ainda não acontece, como na China. Olha a Índia. Olha a Índia, que absurdo que é, gente. Olha a disparidade. Isso aqui é o tamanho da conta. Então, porcentagem da população do mundo, para cada 100 pessoas em idade ativa, haverá 37,5 idosos no mundo, aumentando o número do Brasil, que é dramático, ó. Isso aqui é o número de 2100. Olha o tamanho da conta que a população ativa vai ter que pagar. Não há dinheiro nesse país para pagar essa conta. Se a gente não mexer na cumbuca da Previdência, vamos morrer de fome. Não. Exato. É bem antes o problema. Pelo motivo óbvio, né? A gente deixou de ser uma quase pirâmide, deixando de ser, a gente vai ser um belo de um barrilzinho. Esse dado é dramático. Aqui é a idade média da aposentadoria e a expectativa de vida. Olha como está o Brasil aqui, ó. Se liga na bucha. Olha o tamanho do problema. Aqui é a idade média da aposentadoria. Aqui no Brasil a gente aposenta com 55 em média. Mas a nossa expectativa de vida é relativamente boa, comparado ao mundo. Isso. Vai quase 20 anos depois de
Exatamente. Aqui a gente vê a oportunidade para as mulheres, né? As mulheres trabalhando ou procurando emprego como fatia da população feminina ativa, de 15 a 64. Aqui está o Brasil. Aí a gente entra aqui no ranking recente do IBGE, onde a gente olha isso por estado. Está aqui nosso São Paulo, líder absoluto, mais do que o dobro de Minas Gerais. Ou seja, a gente segue sendo aqui de longe o estado mais populoso. E essa aqui é a nossa projeção segundo o IBGE. Então até 2050 a gente vai atingir 232 milhões de habitantes e a partir daí a gente começa a fazer a curva. A literalmente broxar. Aqui a expectativa de vida entre os homens e entre as mulheres por idade. Então lá, vai crescendo. Isso aqui é brutal, né? Em 42 anos o estado, a região norte não conseguirá atingir o patamar de expectativa de vida que o sul e o sudeste tem hoje. Aqui é a concentração da população, e obviamente a população do Brasil está concentrada a grosso modo aqui. Minas, São Paulo e Rio de Janeiro. Aí onde a gente tem a maior parte da nosso território é praticamente as moscas, né? É isso. Então essa é a realidade bonita do cenário da nossa população no mundo e por decorrência no Brasil. Bom, falar um pouquinho do lado negro do compartilhamento mobile, e não é do lado negro do sombrio ou do ruim, mas é uma verdade que a gente muitas vezes não leva em consideração ou não sabe. Vocês já devem ter ouvido falar de um termo chamado Deep Web, que é a internet profunda, em tese, onde estão todos os vendedores de droga, as prostitutas, os criminosos, comercializações de armas. Sim. E os russos. Só que dentro da Deep Web tem a Dark Web. E a Dark Web, na verdade, é aquilo que os sistemas não veem. O e-mail, por exemplo, é Dark Web. O Google não lê e-mail. E ele é considerado Dark Web. Então tem uma série de coisas que são Dark Web. E dentro do Dark Web tem o que a gente chama de Dark Social, que é tudo que a gente compartilha através, principalmente do nosso celular, seja no WhatsApp, seja no Facebook, seja por um e-mail, que não é traqueado, porque os sistemas não conseguem traquear. Só que a gente imagina que isso tenha um peso, mas a gente não sabe o peso. Só que o que eu trago para vocês aqui é que esse peso é superior a 70%. Então tudo que a gente vê de dado na internet não está lendo 70% do compartilhamento dessas informações. Que a gente não tem o controle de quem está mandando, para onde isso está indo. Então é uma coisa muito importante no controle das coisas que vocês vierem a fazer. Dark social, a phrase quickly gaining momentum in the industry, is marketing's little-known secret of previously untrackable ROI. In layman's terms, much like a family tree, your ads essentially become parents to many generations of engagements and conversions that may go unnoticed. For example, let's say a user named Mike sees your product ad and clicks through to your website. Mike knows his buddy Shannon would love it too, so he emails her the link. Shannon, in turn, posts it to her Facebook page where others copy the URL and share as well. While most companies can track Mike's first-generation activity and tie it to your campaign, how Shannon and anyone who saw Shannon's post engages with your content is overwhelmingly unaccounted for, and this is multi-generational dark social. In other words, first-generation activity refers to all the clicks, page views, conversions, and revenue earned from the audience that is directly exposed to your original ad, while multi-generational activity consists of downstream engagement from audiences that were not directly exposed to a brand's original post. It's only when a user copies a web link and pastes it into another channel, such as an email, instant message, or social post, that dark social begins and all the multi-gen activity that goes with it. Vastly under-attributed by brands, dark social activity can account for as much as 70% of sharing and engagement.
So, how can marketers bring dark social to life? Mas na verdade existem formas de você taguear isso. Eu botei os meninos para correr aqui atrás para aprender sobre isso. Eles estão aprendendo. Então no próximo Trends o Celso vai trazer aqui como taguear o Dark Social. Talvez. Ou uma calça colorida, uma coisa. Bom, esse dado aqui é impressionante por si só, né? A gente fala aqui do percentual do compartilhamento do que é Dark Social, né? Estima-se que é 84%. Ou seja, quando a gente vai analisar o Google Analytics, por exemplo, tem 84% das coisas faltando ali, né? Então a gente pega as grandes agências hoje que investem toneladas de dinheiro, quando a gente fala que elas não sabem para onde está indo esse dinheiro, é fato. Porque você está deixando de olhar para 84% da onde vai o seu dinheiro. Como é que está sendo compartilhado, quem está consumindo, o que ela está fazendo, com quem ela está compartilhando. Você não sabe nada. Absolutamente nada. O Facebook, que é o Facebook, representa só 9%, gente. 9%. Isso é ainda maior quando a gente fala, naturalmente, de um mobile. A maior parte dos compartilhamentos do Dark Social, naturalmente, acontecem por e-mail e por mensagem instantânea, como o WhatsApp ou o Messenger, e menos pelo Twitter, Facebook, Instagram e Pinterest. A grande maioria, obviamente, acontece fora das redes sociais. E mais de 90% do dinheiro vai para as redes sociais. Por aí você vê que tem uma ambiguidade, né? Eu estou pegando 90% da grana e colocando nas redes sociais e o compartilhamento não acontece nas redes sociais. Então, os marqueteiros aí gastam aproximadamente 10% do budget em mídia social, do budget total que eles têm, mas eles querem só fazer esse dinheiro crescer nos próximos anos, investindo numa coisa que você não tem o controle. Então, se não resolver isso aqui, você vai continuar colocando dinheiro numa coisa que você efetivamente não sabe o retorno que tem. Então, eu acho que a gente ainda vai conviver um bom tempo com a mídia tradicional, porque pelo menos se eu coloco um anúncio na Folha, eu sei que o anúncio saiu e que está lá, alguém que as pessoas, o vizinho comentou que viu. Porque na internet é isso, é uma caixinha de surpresa. E o terceiro assunto que eu estou trazendo aqui é um artigo brilhante que o Matthew Ball escreveu. Ele é em 3 partes, eu estou trazendo aqui uma síntese disso, que é uma visão muito bacana do que é o Netflix e a nova forma que as empresas estão fazendo gestão. E a gente tem que torcer para o Netflix e as empresas com esse modelo de negócio darem efetivamente muito certo. Porque senão, a bolha que a gente achou que a gente já viveu é infinitamente pior. E assim, a gente fala desse universo, desse mar de startups. Se não tomar cuidado, tem uma bolha absurda por vir aí. O que o artigo se baseia, ele é muito interessante, que ele fala que todos os anos, desde 2015 principalmente, o Netflix vem projetando no P&L dele um investimento em conteúdo, mas a hora que você vai ver, ele realiza um investimento infinitamente maior. Em alguns casos, quase 50% maior, como é o previsto, por exemplo, para esse ano. Por que ele faz isso? Porque ele está, no ano vigente, financiando o conteúdo do ano seguinte. Então ele está criando um buraco no fluxo de caixa proposital, porque ele acredita que lá na frente ele vai equalizar essa história. Mas se ele não equalizar, ele explode. Então. Exatamente. É isso aí. Então, assim, são todos modelos piramidais, gente, efetivamente.
O que ele fala? Primeiro ele fala que o budget de conteúdo é muito maior do que a gente imagina, que eu acabei de falar para vocês. Né? Em resumo, os gastos de 2018 da Netflix provavelmente estarão mais próximos a 12 bilhões de dólares. Não só isso, quase 50% mais que o divulgado, como significa que a Netflix gastará mais em conteúdo não esportivo do que qualquer um dos seus concorrentes de TV tradicional no mundo. O que o Netflix investe hoje em conteúdo, ninguém mais no mundo investe. Além disso, a desconexão entre os gastos de dinheiro da Netflix e as despesas de conteúdo e amortização cresceu substancialmente, que é o que eu falei para vocês. Em 2012 era aproximadamente 10% maior, e agora a gente está batendo quase 44% maior, ou seja, eu tenho um ano financiando o ano seguinte, criando um rombo no fluxo de caixa. Então essa desconexão é mais material para serviço de streaming. O índice de orçamento de caixa reflete o grau em que a empresa está planejando e investindo em um futuro maior do que o presente. Assim, o gasto com conteúdo em dinheiro da Netflix tende a ser substancialmente maior do que os custos de P&L que reconhece. Na HBO, os custos totais de conteúdo cresceram de 2 bilhões em 2015 para 2,2 bilhões em 2017, ou seja, cresceu 3,3% ao ano. Os gastos em dinheiro da Netflix aumentaram uma HBO nos últimos 3 anos. Os custos de conteúdo da Netflix são altos, em parte, porque agora compra todos os direitos para os seus originais em uma base global, enquanto as redes tradicionais normalmente compram apenas direitos isoladamente por país. Ele compra buyout praticamente tudo. Os críticos e concorrentes da Netflix geralmente se concentram no fato de que, embora lucrativa em termos contábeis, a Netflix continua gastando mais dinheiro do que gera a cooperação de seus negócios, e a empresa incinerou 2 bilhões de dólares em dinheiro em 2017, acima dos 1,7 bilhões no ano anterior. Espera que esse número cresça de 3 a 4 em 2018. Além disso, o CEO, o Reed Hastings, prometeu que o fluxo de caixa livre negativo continuará para muitos anos, e a empresa continua acumulando dívidas e passivos de conteúdo. No entanto, esta perda monetária existe apenas porque a Netflix está financiando o conteúdo do próximo ano com a receita do ano vigente. A Netflix poderia ter optado por estabilizar sua oferta em 2018 nos níveis de 2017, e seu caixa real gasto teria sido de apenas 6,2 bi, uma economia nos livros de 2,7, e teria tido aí um lucro de 700 milhões e não uma dívida de 2 bilhões. Ou seja, é proposital. É isso que assusta. O item 2 que ele fala é que Netflix é uma empresa de tecnologia e não de conteúdo. Há uma narrativa enganosa sobre a Netflix em que o sucesso da empresa é predominantemente atribuído aos erros dos seus fornecedores. Esses fornecedores, que é aí onde ela cresceu efetivamente, um grupo que incluía quase todas as grandes empresas de mídia, não apenas vendiam continuamente os direitos mais valiosos para a Netflix, como subalocavam esses negócios. Porque era na internet. Na internet eles vendiam. Então todo mundo vendia os direitos. Na Netflix ela resolve. Ela é um marketing. E venderam tudo. E venderam barato. E os caras foram comprando. Esses fornecedores não apenas vendiam continuamente direitos mais valiosos da Netflix, como subalocavam os negócios. Assim, a Netflix foi capaz de 1. Acessar grandes volumes de conteúdo de alta qualidade. 2. Construir um negócio sobre os sucessos criativos de seus eventuais concorrentes. E 3. Beneficiar-se de anos de liderança da televisão a cabo, relativamente incontestável. Ninguém acreditava que esse modelo ia dar errado. E deu. A Netflix construiu um vasto conjunto de tecnologias para os seus negócios, e cada um é indiscutivelmente o melhor da sua classe. Isso inclui algoritmos proprietários de compreensão de vídeo, distribuição, retomada automática ao selecionar um título previamente iniciado, reprodução automática do próximo episódio, créditos ignorados e trailers de vídeos verticais, personalização e recomendações que exploram 80 mil subcategorias de gêneros marcados, tecnologia de storytelling interativa dinâmica e até mesmo aplicativos de software as a service, desenvolvidos para melhorar a produção dos originais da Netflix para terceiros.
A escala e a tecnologia da Netflix permitem que ela lance um conteúdo medíocre a um público maior do que a maioria de seus concorrentes quando eles produzem um excelente. Isso significa que o risco de produzir algo decepcionante é muito menor. E 3, a Netflix não está sendo imprudente, está apenas jogando um jogo que mais ninguém ousa jogar. Quanto mais assinantes a empresa acumular e quanto maior for o preço, mais conteúdo ela pode produzir, o que por sua vez gera mais assinantes, mais engajamento e mais poder de precificação. Significa que quanto mais conteúdo ela te der, você não vai se importar de, em vez de pagar 20, pagar 40, porque ainda assim é muito melhor do que o que a net oferecia para você até outro dia. E vai pagar 60, e vai pagar 80, até o dia que você está pagando a mesma coisa que você pagava para a net. O pacote de TV por assinatura significou que a maioria das redes se beneficiou tanto da distribuição garantida quanto de um piso de receita substancial. O pacote também significava que os concorrentes nunca estavam a mais de um clique remoto de distância. Um show concorrente só precisava ser marginalmente melhor, se apenas durante aquele episódio específico, para roubar a atenção do cliente. Cumulativamente, isso significava que nenhuma rede poderia satisfazer todos os públicos. A cada ano, a base de assinantes e as receitas da Netflix crescem, uma média de 35% nos últimos anos, mas seu gasto de conteúdo cresce mais rapidamente, 39%. E como a empresa adotou seu negócio de streaming e abandonou seu rentável negócio de DVD em 2013, as perdas em dinheiro aumentaram, e o CEO prometeu que haverá fluxo de caixa negativo por muitos anos, e a empresa também reporta mais de 9,1 bilhões em obrigações de pagamentos de dívidas por ano e tem 18 bi de obrigações em conteúdo. Como resultado, os concorrentes alegam que os gastos com o conteúdo da empresa são imprudentes. Dizem que a generosidade e a imprudência da empresa também desestabilizaram a indústria. O objetivo da Netflix é ter mais assinantes do que qualquer outro serviço de vídeo do mundo e ser principal fonte de conteúdo de vídeo para cada um desses assinantes. Ao contrário da TV paga, a maioria das assinaturas de vídeo online é vendida à la carte, ou mensalmente. Isto tem 4 implicações principais. 1. Primeiro, é mais difícil para os espectadores descobrirem rede concorrente ou experimentarem seu conteúdo, já que eles não estão mais mudando de canal. É a primeira puta sacada. Em segundo lugar, é mais difícil para qualquer rede adquirir novos clientes pagantes. Por isso, exige que cada possível assinante primeiro decida que está disposto a gastar mais dinheiro a cada mês para ter um outro aplicativo de conteúdo. Em terceiro, mesmo quando um cliente pago é adquirido, a retenção é um desafio. Alguns ótimos shows a cada ano não são suficientes para sustentar 12 meses seguidos de assinaturas pagas. E em quarto, ao contrário da TV paga, que agrupa todos os canais em uma única saída com uma interface do usuário consistente e guias centralizados, o Video On Demand exige que o público lide com vários aplicativos com diferentes listas de observação e interface, ou seja, não é agradável. Uma coisa é eu ficar mudando de canal na minha TV a cabo, outra coisa é eu ficar mudando de aplicativo de conteúdo em conteúdo no meu tablet, no meu computador, na minha Smart TV. O público só deixará um serviço de streaming para outro se precisar de conteúdo adicional ou diferente. É nisso que a Netflix aposta. Hastings sabe que, se a Netflix ficar aquém dos 250 milhões de assinantes, sua empresa irá se dobrar e quebrar. Seu gasto é baseado nisso. Assim, alguns dizem que a estratégia da empresa mais se assemelha ao de um esquema Ponzi. Para quem não sabe, esquema Ponzi é uma sofisticada operação fraudulenta de investimento do tipo esquema pirâmide, que envolve pagamento de rendimentos anormalmente altos aos investidores, à custa do dinheiro pago pelos investidores que chegam posteriormente, em vez da receita gerada por qualquer negócio real. O nome do esquema refere-se ao criminoso financeiro italo-americano Charles Ponzi. Só para dizer para vocês que a gente está abrindo mais uma turma do nosso programa de formação de consultores, um programa de mentoring, coaching, certificação de consultores de empresa. Começa no dia 10 de dezembro, vai até o dia 12 de novembro. A Mariana, que está aqui, já fez, o Márcio fez, algumas pessoas que estão aqui já fizeram. São 10 sessões de 2 horas, comigo todas, mas numa vem o Fábio, na outra vem a Rosa Maria.
que está por trás disso, gente? O emprego acabou tal como a gente conheceu. Acabou, não tem mais. Não é? A gente tem uma parceria com uma empresa muito bem sucedida de São Paulo, que se chama Consulting House, que é de todas as empresas que fazem networking, etc., de altos executivos empresários, a mais bem sucedida. O Fernando está indo muito bem. Porém, ele tem no database dele hoje aproximadamente 4 mil. Na última conversa com ele. Tem 4 mil altos executivos, extremamente capacitados, desempregados há mais de 2 anos, sem nenhuma perspectiva de recolocação. Né? 4 mil. Ou seja, acabou, não tem jeito, não volta mais. O mundo mudou, é outra característica, outro formato. A gente, durante a nossa trajetória toda, um dia lá atrás, um cliente nosso falou, pô, dá para vocês me arrumar um cara de marketing para trabalhar aqui? 1, 2, 3, a gente organizou isso, passou a fazer o trabalho clássico de headhunting. Né? Um pouquinho mais adiante, outro cliente falou, olha, tem esse cara de marketing aqui que trabalha com a gente, ele é muito legal, mas ele me cria muitos problemas, mas eu não gostaria de jogar ele fora, eu queria que vocês me ajudassem na recolocação dele. Dá para fazer isso? Dá. A gente começou a fazer outplacement. Então a gente fazia headhunting e outplacement. E esse era o mundo antigo. Esse mundo foi mudando, você não pode continuar fazendo headhunting porque quase ninguém mais está procurando ninguém no momento que as empresas estão diminuindo de formato, estão se reorganizando, estão se aplanando e estão colocando as pessoas na rua, estão aí, está esse grupo de pessoas que eu falei, não é? Se você não faz headhunting, como é que você pode vender os serviços de outplacement se não tem ninguém contratando? Né? Então o que a gente resolveu fazer? A gente refletiu sobre tudo isso, viu a nossa experiência, a minha experiência, o dia que eu saí da última empresa que eu trabalhei, virei consultor de empresas, e a gente chegou à conclusão que no sharing world que está nascendo, todos nós, de uma forma direta, mais intensa ou menos intensa, seremos consultores. A gente vai repartir o nosso asset com diferentes empresas e não mais com um único empregador. Né? E quais são os nossos assets? São 3. Né? O que a gente tem nosso? Né? A gente tem o nosso conhecimento, e esse ninguém tira. Né? Não importa onde a gente trabalhou. Né? Tinha algumas empresas lá atrás que processavam algumas pessoas porque achava que o cara não tinha direito de levar com ele o que ele tinha aprendido ou feito na empresa. Você não consegue tirar do cara, né? Você não consegue desconectar. Incorpora nele e vai. Então, isso é um conhecimento seu que te pertence, não é? O outro capital que você tem, o outro asset, é o teu networking, um capital de relacionamento que você fez, não é? E fundamental, e o terceiro capital é a marca que você construiu, né? Se você andou chutando meio mundo aí pelo caminho, a tua marca não é grande coisa, você vai ter que retrabalhar essa marca. Então, o que a gente passou a fazer? Ao invés de ficar fazendo outplacement, que é uma coisa que é impossível e não tem mais headhunting, a gente passou a fazer transição de carreira. O outplacement mudou de nome, ele foi suavizado, virou transição de carreira. A gente agregou a palavra vida, o que a gente faz hoje é transição de carreira e de vida. Se alguém quiser nos contratar para a gente fazer isso, a gente faz. Mas a gente deixa bem claro que a chance do cara ser recolocado numa empresa é inferior a 5%. Mas como ele vai nos remunerar, a gente vai prestar um serviço para ele, a gente vai ajudá-lo a refletir sobre esses 3 capitais, organizar esse capital dele, ajudar ele a fazer um business plan, ajudar ele a organizar e recuperar e resgatar o capital de relacionamento, networking, como ele trabalha esse capital, que foi como eu comecei. O dia que eu resolvi parar de trabalhar como executivo, e eu não tinha a mínima ideia como é que eu ia fazer para recomeçar, eu comecei a contar para os meus amigos e descobri que tinham muitos amigos meus que gostariam de ter os meus serviços, que jamais me contratariam para trabalhar na empresa deles, porque eu provavelmente ia encher o saco deles, mas a distância e eu levando o meu conhecimento, e de vez em quando era fantástico, e aí acabou nascendo o nosso negócio. Então, o que a gente faz hoje nesse programa de mentoring? A gente pega essas pessoas que estão nesse momento, nessa situação, que vai ser que praticamente 80% ou 90% dos executivos que hoje estão trabalhando, e a gente os ajuda a fazer essa conversão, essa transição, não é? Eles vão deixar de ser profissionais, vão deixar de ser empregados, eles vão ter que empreender, eles vão ter que migrar para a carreira de consultoria. Se eles continuarem trabalhando numa grande empresa, provavelmente eles vão desempenhar internamente uma função de consultoria interna. Porque como vai ter uma redução muito grande de cargos e funções nas empresas, o cara que continuar trabalhando na empresa, ele vai ter que prestar serviços para diferentes áreas dentro da especialização dele. A outra, ele encarar verdadeiramente que ele quer ser um consultor e começar a prestar serviços para a pessoa do relacionamento dele. E depois a gente tem alguns programas nossos que a gente criou, onde a gente tem parceria com os consultores que passam por aqui, que a gente trabalha junto numa série de projetos. Então é nessa direção que a gente está caminhando, e é desse programa que a gente está falando, o programa de Mentoring Coach, certificação de consultores de empresas. São 10 sessões comigo de 2 horas, e Mentoring Forever, né? Mentoring pelo resto da vida. As pessoas que passam por aqui, a Mariana passou, a gente está do lado dela, está junto, está mandando informação, o Márcio. Como de hábito, a não ser que algum deles um dia fale, parem de me mandar coisa que eu não quero mais estar próximo de vocês, vocês são chatos. Mas enquanto não falar isso, a gente vai continuar fazendo.
Então, só para dizer para vocês que a gente começa mais uma turma agora no dia 10 de setembro, de 10 a 12 de setembro, segundas-feiras, das 7h30 às 9h30 da manhã, para criar uma disciplina. Se vocês tiverem alguns amigos, algumas pessoas que estão nessa situação e que estão considerando de verdade fazer a migração, é isso aí. Obrigado, bom final de semana.